Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê produzir conteúdos de valor, educar a sua audiência e mostrar a sua rotina é uma das piores formas de você conseguir clientes para o teu escritório de arquitetura. Eu lembro que em 2023 ali mais ou menos em março, abril, quando eu comecei a produzir conteúdos, quando eu comecei a entrar no mercado com a parte de produção de conteúdo, essa é uma das principais falas do mercado, que era: construa conteúdos de valor, eduque a sua audiência, mostre a sua rotina para fazer com que eles se conectem com você, percebam sua autoridade, comprem os seus serviços, comprem os seus projetos, comprem aquilo que você está vendendo. E eu lembro que eu passei mais de um ano sem conseguir captar clientes. Para quem já é antigo aqui no canal sabe que eu já passei mais de um ano sem captar clientes, e uma das principais coisas que eu fiz na época para conseguir captar clientes foi exatamente produzir conteúdos nesse modelo. Por quê? Porque na época, ali em 2023, era o que principalmente era trazido nas mentorias, o que principalmente era dito nos cursos, o que era dito ali junto com os principais players grandes do mercado. Eles traziam exatamente esse fator de que o quê? Produzir conteúdos de valor, educar sua audiência e mostrar a sua rotina era a forma de você conseguir clientes dentro do Instagram, de você conseguir clientes dentro das redes sociais, e isso até hoje. Sendo que esse tipo de conteúdo, ao longo desse tempo que eu permaneci sem clientes, eu percebi que ele não funciona. E eu só comecei a ter resultado quando eu mudei a minha produção de conteúdo, quando eu mudei isso dentro da minha empresa. Eu parei de mostrar minha rotina, eu parei de educar o meu cliente e, pasme, eu comecei a vender muito mais, mesmo com uma audiência muito pequena. Por exemplo, hoje eu tenho uma audiência lá dentro do Instagram, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, talvez até já esteja maior, mas eu tenho uma audiência de mais ou menos uns 2.500 seguidores, onde desses 2.500 seguidores eu consigo propostas de orçamento, eu consigo serviços, eu consigo clientes regularmente. Isso muito mais do que vários arquitetos hoje que tem ali 10, 15, 20, 25 mil seguidores, como é o caso de vários arquitetos que eu já atendi aqui dentro da minha agência, que eu já atendi dentro da minha mentoria, a operação de Destrava Seu Escritório. Arquitetos com 10, 11, 12 mil seguidores que não conseguiam monetizar, não conseguiam tirar ali uma venda da audiência deles. Eles com 10 vezes mais seguidores do que eu. Por quê? Por que que isso acontece? Por que que esse tipo de conteúdo e esse modelo de atração de clientes, ele não funciona? Primeiramente, o conteúdo de valor, o conteúdo educativo, ele não funciona dentro do Instagram. Ele funciona dentro de outras paradas, como por exemplo o YouTube, como por exemplo aulas gratuitas, lançamentos, que é o caso de aí sim onde você consegue distribuir conteúdo de valor, conteúdo educativo e conseguir clientes. Porque, por exemplo, quem vai no YouTube já é uma galera mais desenvolvida, já é uma galera que está à procura mais de saber algo mais avançado, já não é mais a galera do Instagram. Então essa galera, você que está vendo aqui, você está à procura de algo mais avançado, senão à toa você não passava ali 10, 15 minutos ouvindo um vídeo. E essa é a principal questão. O YouTube, ele foi feito para isso, para você ali produzir conteúdos de valor, produzir conteúdos que ensinam, porque aí sim ele tem esse efeito, mas o YouTube, ele foi produzido para isso. Diferente do Instagram. O Instagram, ele não foi feito para isso. E quanto mais conteúdos de valor, conteúdos educativos, quanto mais você entrega do seu serviço, do seu curso, da sua mentoria para a sua audiência, mais você vai matando a fome deles. Ou seja, mais você vai matando a necessidade deles te contratarem. Se ele já tem acesso a tudo, se ele já tem acesso à solução, se ele já tem acesso àquilo que eles querem resolver, não faz sentido alguém contratar você, não faz sentido alguém chegar em você. Esse é o principal problema do conteúdo de valor. O conteúdo de valor, ele serve para educar o cliente, e aí você perde o cliente nisso, porque ele não sente mais a necessidade de contratar você. E uma das principais questões hoje é que existem 3 tipos de cliente. Existem os clientes descobridores ou infortunados, que eles são o quê? São os clientes que estão começando a descobrir, que estão começando a se apegar, a entender um determinado tipo de assunto. Normalmente é a galera que o quê? Que está iniciando, que tem um problema e sabe que tem um problema e quer ali aprender como resolver esse problema. Nós temos o segundo tipo de cliente, que já são os conscientes. Os conscientes é aquela galera que já consumiu, que já realizou, que já aplicou metodologias e não teve os resultados que estava procurando. E tem os desenvolvidos. Os desenvolvidos é aquela galera que já aplicou, já teve resultado e agora quer acelerar. Esses são os 3 tipos principais de clientes que tem em todo o mercado. E isso não se exclui o mercado
de arquitetura. Então, quando você gera conteúdos de valor, quando você trata dessas dicas, desses conteúdos bestinhas que são só para você ensinar algo ao seu cliente, você atrai quem? O primeiro tipo de cliente, o primeiro infortunado que está descobrindo, porque ele é a galera que o quê? Que está começando a se interessar pelo aquele assunto, está começando a pesquisar, a procurar sobre aquele assunto. E ele é a galera onde, quando você matar essa necessidade dele, ele não vai procurar você. Eu passei mais de um ano produzindo esse tipo de conteúdo e esse foi exatamente o tipo de cliente que eu atraí. Esse é exatamente o tipo de cliente que vários mentorados, vários arquitetos, antes de entrar na mentoria, eles produziam esse tipo de conteúdo e eles atraíam. Atraíam a pessoa que estava iniciando, atraíam a pessoa que não sabia muito bem como funcionava um arquiteto, atraíam a galera que o quê? Que estava ali pesquisando a respeito, então era a galera que não ia fechar agora, era a galera que ia fechar, mas ia fechar por um preço muito mais barato, muito abaixo do que o arquiteto queria cobrar, e esse é o principal, o conteúdo de valor, o conteúdo educativo, ele atrai o cliente afortunado, ele mata a necessidade que a tua audiência precisa para poder comprar de você, porque os dois próximos tipos de clientes, os conscientes desenvolvidos, eles não se interessam por esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque essas dicas práticas, esses conteúdos bestinhas, esses conteúdos que vão resolver uma determinada dor deles, eles já passaram por isso, eles já sabem disso. O que eles querem agora é o quê? Procurar o resultado. E por que mostrar o seu lifestyle não funciona para se relacionar com o seu cliente? Por um motivo bem simples. Hoje, a produção de conteúdo, hoje a produção, o mercado em si, o mercado tanto de arquitetura, quanto de marketing, quanto todos os mercados, eles voltaram para a produção de conteúdo. Então eles pegaram algo que já funcionava há muito tempo, que era a parte de produção de conteúdo e crescer a audiência, e hoje em dia teve esse boom da produção de conteúdo. Então cada vez mais estão entrando mais produtores de conteúdo no Instagram, estão trazendo cada vez mais produtores de conteúdo no YouTube. Então cada vez mais está chegando mais gente produzindo conteúdo. E o que acontece? Muitas dessas pessoas vão gastar dinheiro, vão investir produzindo conteúdo de quê? De valor. Então o seu cliente ele vai ser abarrotado de conteúdos de valor que ele já vai ter noção. Então você produzir mais um deles não vai fazer sentido. E outra coisa, quanto mais produtores de conteúdo entrarem dentro das plataformas de produção de conteúdo, mais o algoritmo vai ter que distribuir essa galera, vai ter que distribuir a audiência. Então menor vai ser a atenção daquele cliente para o teu conteúdo, para a tua oferta, para os teus stories. Quando você começa ali a empanturrar de rotina o teu cliente, você perde esse momento de atenção. Então, o momento de atenção que ele poderia ver uma oferta sua, que ele poderia ter um interesse em comprar algo seu, não, você está importunando ele com rotina. E rotina não conecta com ninguém. Rotina só conecta, anote isso, rotina só conecta se você tiver uma rotina minimamente invejável pela tua audiência. A tua rotina padrão, a tua rotina que você tem, o seu cliente tem, ele não vai parar para olhar, porque é a mesma coisa que ele vive, ele não se conecta. Ele só se conecta com rotinas minimamente invejáveis, com rotinas que ele gostaria de ter. Por quê? Porque isso entra no fator de quê? De mexer nas principais dores e desejos do seu cliente. Que é assim que ele toma a atitude, que é assim que ele vai buscar a solução. É isso que os principais, o quê? Os clientes conscientes e desenvolvidos, eles procuram a solução. Por quê? Porque eles têm uma dor, eles já procuraram resolver essa dor e não conseguiram, ou eles querem acelerar a resolução desse problema, desse desejo, e eles vão procurar exatamente quem faça isso. Por isso que esse tipo de cliente, normalmente ele paga bem e paga rápido, porque ele exatamente já passou pelo processo de educação do mercado. E o processo de educação, claro que vão ter players, vão ter gente no mercado que vai ali ganhar vida atraindo o primeiro tipo de cliente. Mas você hoje, se você quer ter um fluxo de clientes bons que paguem bem, paguem rápido, e que ali você não precisa ter uma grande audiência para isso acontecer, você tem que focar nesses tipos de cliente. E conteúdo de valor não vai fazer isso. Por quê? Porque ele vai atrair aquele primeiro cara e você vai matar a necessidade da tua audiência de prosseguir com você. Enquanto a tua rotina, o teu lifestyle, tu vai perder o tempo do teu cliente, tu vai matar aquele pequeno momento de atenção que ele poderia estar te dando para você falar uma oferta, para você mostrar o seu serviço, para você mostrar algo que faça ele tomar atitude com um stories de cafezinho, com um stories de cachorro, com alguma coisa que não faz o menor sentido para ele, porque a tua rotina não é invejável. A rotina, para ela se conectar, ela precisa ser minimamente invejável, porque é assim que teu cliente, ele pega a dor e o desejo dele e ele toma uma atitude para quê? Para mudar a situação atual dele, chegar no ponto que ele deseja estar, chegar no ponto que ele gostaria
de estar. Então eu, pessoalmente, eu produzi durante muito tempo esse tipo de conteúdo e eu só comecei a ter resultado em 2024, 2025, quando eu comecei a produzir conteúdos voltados para quê? Para dores, desejos, eventos reais do meu público e não conteúdos que eu ensinava algo avançado no Instagram e não pegando o conteúdo da minha mentoria e entregando de graça no Instagram e não mostrando a minha rotina. Faz muito tempo que eu parei de mostrar a minha rotina. Hoje, se você for ver o meu Instagram, meus stories são só oferta. E é assim eu consigo muito cliente. Por quê? Porque eu pego aquele pequeno momento de atenção e eu consigo jogar o cliente para dentro. Ah, Rafa, não fica chato? Cara, o principal aqui, a gente tá num esquema para quê? Para vendas. A gente tá num esquema de atração de clientes. A gente tá aqui em um modelo para gerar fluxo constante de clientes. Se você quer viralizar, se você quer se relacionar com a tua audiência, aí você está seguindo outro modelo de negócio onde se baseia o quê? Em criação de audiência, viralização, influência, visibilidade, é outra coisa. Aqui a gente trabalha com um modelo baseado em captação constante de clientes e vendas. Esse é o principal modelo. É o modelo que eu trago para os meus mentorados, é o modelo que eu utilizo dentro do meu negócio, é o modelo que eu trago para os meus clientes e por aí vai. Então, em resumo, por que conteúdo de valor não funciona? Porque conteúdo de valor ele mata a necessidade que tua audiência tem de continuar com você e você sempre vai atrair o primeiro tipo de cliente, que são os descobridores. Você nunca vai atrair o cliente mais avançado, os conscientes, os desenvolvidos, daquela galera que já testou. A galera que já testou, que já sabe, ela não quer saber dessas dicas bestinhas, ela não quer saber dessas pequenas resoluções de problema que ela sabe que não vai ter resultado aplicando, ela vai querer a solução, ela vai querer algo melhor sobre isso. Enquanto a sua rotina, você mata aquele espaço que tu teria de abordar o teu cliente, que você teria a oportunidade de fazer ele tomar a atitude para entrar no teu processo de vendas. E o cliente ele não vai se conectar com você, a sua rotina tem que ser minimamente invejável. Eu vou deixar aqui um outro vídeo onde eu mostro as 3 principais estratégias de marketing para arquitetos e também outro aqui do porquê tráfego pago não funciona para arquitetos, do porquê você não tem resultado com tráfego pago, porque tráfego pago hoje não é a solução para o teu escritório e como é que você pode ter resultados utilizando ele também. Eu recomendo muito que você assista esses vídeos, vai complementar muito ele, se inscreve e compartilha esse vídeo. Até o próximo vídeo.